Então, agora nós vamos para a segunda parte da nossa reflexão sobre essa questão da contrastes entre religiosidade e vida cristã. Então, na primeira parte, nós vimos o exemplo, da religiosidade e vida cristã, traçando um contraste entre Simão, o fariseu, e Jesus, o comportamento de ambos, certo? Hoje nós vamos ver como isso se aplica de forma prática na vida cristã, no contexto da salvação. Então, nessa terceira parte, que ainda tem a ver com a nossa reflexão sobre o episódio de Jesus na casa do fariseu, nós vamos nos ater aos últimos versículos, que são os versículos 40 até os 50, né? Então, Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você não me ofereceu água. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Então, nessa segunda parte da nossa reflexão, nós chegamos a uma terceira lição. Note que Jesus fala para Simão o seguinte: Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, aquela mulher já tinha a percepção de que ela tinha sido perdoada. E é sobre isso que nós vamos falar. A diferença entre Simão e a mulher era apenas essa. A diferença entre os dois era que um tinha percepção dos seus pecados, das coisas erradas que fazia, de que aquilo que fazia na vida não estava certo. E o outro achava que não. O outro achava que tudo que ele fazia era certo, que o esforço dele era muito grande e precisaria ser considerado, certo? Então, aqui entra a terceira lição. O religioso sempre se acha melhor do que os demais. Ainda que isso não seja algo declarado, assumido, é algo que está ali arraigado nele. O religioso sempre acha que ele merece, porque ele está se esforçando. Ele está fazendo por onde, ele está tentando, né? Então, até o ponto de tentar e se esforçar, não vejo problema nenhum nisso. O problema está em achar que eu vou conseguir, eu mereço, eu estou na frente dos outros por causa disso. Então, o Filho de Deus, ele nos mostra que as coisas não são desse jeito, que não adianta, ninguém é melhor do que ninguém. Então, nós vamos hoje ver esse trecho da passagem associado a Romanos 3, de 21 a 27, certo? Então, diante do pensamento de Simão, Jesus contou uma parábola. A parábola era de 2 homens que deviam. Um devia 50 moedas de prata, o outro devia 500 moedas de prata. O fato é que os dois estavam devendo e não tinham como pagar. A parábola fala bem isso, né? Que eles não tinham como pagar.
E aí, Jesus faz no final da parábola, e o homem perdoou a dívida dos dois, do que devia 50, do que devia 500. E aí Jesus faz uma pergunta para Simão. Simão, quem você acha que vai estimá-lo mais? Então, respostinha difícil, né? Não porque não desse, Simão não tivesse entendido a pergunta, mas porque Simão, melhor do que qualquer pessoa, sabia do que Jesus estava falando. Porque Jesus foi direto no pensamento dele. Ninguém sabia o que Simão estava pensando, mas Jesus sabia. Então, quando Jesus conta a parábola e faz essa pergunta, Jesus deixa Simão constrangido também duas vezes, né? Primeiro, provavelmente Simão se convenceu de que aquele homem ali realmente devia ser um profeta. Aquele homem que eu desprezei, que eu falei, se ele fosse profeta, ele teria percebido. Como é que ele sabe o que eu pensei? Provavelmente esse pensamento passou pela cabeça de Simão, né? Como é que ele tocou nesse assunto, assim? De onde ele tirou essa ideia aí, que casa tão perfeitamente com o meu questionamento? O outro constrangimento estava porque Jesus pega um homem lá de cima e compara com uma mulher aqui de baixo. Então, só o fato dele ser homem já era uma grande vantagem com relação à mulher. E além de ser um homem, ele era um fariseu. E ela, além de ser mulher, era uma mulher pecadora, né? Que é assim que em algumas versões dizem, uma mulher de má fama. Alguns atribuem a essa mulher a prostituição porque quando ela solta os cabelos para lavar os pés de Jesus diante das pessoas, isso não era um costume das mulheres que não eram prostitutas, né? Das mulheres casadas ou das virgens, né? Eram os dois grupos de mulheres da época. Então, provavelmente ela era prostituta e se atribui isso ao comportamento de soltar os cabelos diante das pessoas. E então, Jesus faz essa comparação, ele compara um homem muito religioso com uma mulher muito pervertida, né? Uma mulher com uma fama terrível. E aí, diante dessa comparação, Simão realmente pode ter se sentido constrangido, né? E aí, nas minhas palavras, eu imagino que o que Jesus contou ecoou na cabeça de Simão dessa forma. Simão, ninguém é melhor do que ninguém. Todos vocês são devedores. A mulher e você. A diferença é que você acha que deve menos do que ela, mas você também deve e nunca poderá pagar. O homem da parábola, o homem a quem aqueles moços deviam, ele não considerou quem era cada um que devia. Olha, esse aqui é mais novo, tem força para trabalhar, esse aqui é mais velho, não tem muita força. Eu vou perdoar o mais velho e vou continuar cobrando do mais novo. Não. Esse aqui vem de uma família um pouco mais abastada, me deve 500, mas a família é mais rica, então ele vai dar o jeito dele de pagar. Eu vou considerar, esse aqui é trabalhador, esse aqui é meio malandro, eu vou cobrar do que é malandro. O trabalhador vou perdoar. Não, não existe aí uma consideração sobre quem é o devedor. Também não houve uma consideração sobre o tamanho da dívida. Eu perdoo 50 moedas, mas 500 eu não perdoo de jeito nenhum, né? Ou o contrário, eu vou perdoar as 500 moedas porque esse coitado não vai ter como me pagar nunca, mas as 50 você vai pagar, porque você vai se virar e vai me pagar. Não, a gente não tem aqui uma consideração sobre quem é o devedor, nem sobre o valor da dívida. A gente tem uma consideração aqui sobre a dívida. Os dois estão devendo. E os dois não têm como me pagar. Então, eu perdoo a dívida. Pronto. Ponto final. Certo? Então, essa é a ideia da parábola. Não importa quanto você esteja devendo, Simão, você está devendo. Não importa que tipo de pecados você comete, você peca do mesmo jeito. Essa mulher, os pecados dela, alguns deles são visíveis.
E os seus, alguns deles, estão aí bem guardados. O fato é que os dois estão devendo. Os dois são pecadores. E aí a questão é que a mulher sabia, ela tinha entendido que ela devia. E ela tinha a percepção de que a dívida dela era muita e que ela não tinha como pagar. E aí então ela entendeu que ela podia receber o perdão. Né? Ela entendeu que nada que ela fizesse a tornaria merecedora desse perdão. Mas Simão não, Simão ele tinha um pensamento oposto. Ele entendia que quanto mais religioso ele fosse, mais ele mereceria. Quanto mais esforço ele fizesse, menos ele ficaria devendo, certo? E sendo assim, ele era melhor do que qualquer pessoa que não fazia o mesmo esforço que ele. Para quem não tem moeda nenhuma, tanto faz dever 50 quanto 500. A dívida está lá. O seu nome está protestado. Todo mundo na vizinhança sabe que você deve 50 moedas de prata. E isso é constrangedor. Os comerciantes lá da região da Palestina onde você mora não querem vender para você, porque eles sabem que você deve 50 moedas de prata lá no armazém do José. E você não tem com que pagar. Mas, moço, são só 50 moedas, mas você não tem como pagar. Você é devedor e você vai ser devedor para sempre, a não ser que você pague. O seu nome está protestado. Todo mundo sabe que você está devendo. Então, chega um dia que o José do armazém vai lá, pega a cadernetinha dele de dívida e rasga, joga fora. Massa, faz bolinha e pá, jogou fora. E aí quem tá devendo pro José do armazém? Ninguém sabe. Ele jogou a caderneta fora, ele perdoou a dívida. Não tem mais dívida. Você não pagou nada, mas ele perdoou. Você não tem que pagar mais ninguém e o seu nome não tá mais em lista nenhuma. Ele deixou para lá. Então, esse é o ensino da parábola. Simão, você não é melhor do que ela. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos devem diante de Deus. Então, Romanos 3,20 fala assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. O que a lei faz é isso, ela fala, ó, você acertou, cuidado para não errar. Cuidado para não errar. Cuidado para não errar. Ou então a lei fala, você errou. Você errou. É isso que a lei faz. Então, a Escritura tem mandamentos, leis, ordens. Mas nós não conseguimos ser salvos por fazer o que essas leis mandam, porque nós não conseguimos obedecer todas elas. Nós somos imperfeitos e nós nunca seremos capazes de obedecer a todas as leis. Em um dos textos, Paulo fala assim, ó, se você acertar tudo, fizer tudo certo e errar em um, você vai ser culpado, isso é fato. Quer ver um exemplo? Você é um motorista muito zeloso, você dirige ali, atento a tudo, segue todas as leis do trânsito. A sua carta de habilitação tem 15 anos. Um dia você ultrapassa o farol vermelho e o radar capta sua, né, tira sua fotinho. E aí, o que acontece? E aí que o radar captou a sua fotinho e tudo que você tem que fazer agora é aguardar a sua multa chegar e pagar a sua multa. E ter os seus pontos na carteira ali anotadinhos, reduzidos, certo? E não adianta você dizer, olha, eu dirijo há 15 anos e eu nunca fiz nada de errado. E não adianta você dizer, daqui para frente nunca mais eu vou fazer isso. Não importa o que você fez dali para trás e o que você disse que vai fazer dali para frente. Você infringiu a lei e a multa chegou para você. Isso aconteceu comigo. E eu só passei o sinal vermelho porque tinha um caminhão na minha frente e o farol mudou na hora. Mas já infringi outras leis, né? A multa que foi uma só. A grande questão é essa. Se você desobedece a uma lei, você se torna culpado, não importa se você obedeceu a todas.
Então, Romanos 3,20 diz isso: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A lei nos mostra aquilo que é certo e o que é errado. Ela mostra, mas ela não nos dá habilitação para obedecer. Ela não garante que a gente vai conseguir. Então, vem aí na sequência os versículos 21 e 22 de Romanos 3. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Olha que coisa maravilhosa e libertadora. Então, Jesus ensinou ali no episódio da casa de Simão que ninguém é melhor do que ninguém. Ele, no meio daquele episódio, ele contou uma parábola mostrando isso, que ninguém é melhor do que ninguém, nem quem deve 50, nem quem deve 500, nem quem paga todas as dívidas, nem quem cometeu um homicídio, nem quem leva uma vida regrada e disciplinada, e quem bebe cai na sarjeta. Ninguém é melhor do que ninguém. E esse aqui não vai conseguir deixar Deus mais feliz porque faz tudo isso. Por quê? Porque não é uma questão de fazer o que a lei manda, certo? É isso que está dizendo aqui, está nas escrituras. Então, as pessoas não são aceitas por Deus por causa da lei. Elas são aceitas por Deus pela fé que elas têm em Jesus Cristo. E o episódio na casa de Simão mostra muito essa verdade. Simão não era melhor por ser homem, nem por ser fariseu. A mulher não era pior por ser mulher, nem por ter uma vida duvidosa. Simão podia não ter feito as coisas que ela fez. Como também pode ser que ela não tivesse um coração tão endurecido quanto o de Simão. Ambos estavam devendo. Não havia diferença. Da mesma forma, não há diferença de oportunidade. A mulher tinha fé em Jesus Cristo e foi aceita por ele. Da mesma forma, Jesus não tirou essa oportunidade de Simão. Simão não tinha fé em Jesus Cristo e a sua dívida continuou anotada. Não porque devesse mais, mas porque não tinha fé. A dívida também não foi apagada porque ele obedecesse mais aos mandamentos. Mas a dívida continuou lá, porque ele não tinha fé em quem Jesus Cristo era, o Filho perfeito de Deus. E aí, essa lição da parábola nos mostra que não importa o quanto você deve. Não são os seus atos que determinam a sua dívida, afinal, você nunca conseguirá pagá-la. Eu estou dizendo você, isso se aplica a todos nós. Nós nunca conseguiríamos pagar essa dívida. E essa dívida tem um nome e uma sentença. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É o que está na sequência aí do texto em Romanos 3, 23. Quando nós falamos em pecado, é muito comum se pensar logo nas piores coisas do mundo. Né? Eu não sou desonesto, eu pago minhas contas, eu cuido da minha família, eu sou um filho obediente, eu sou uma boa filha, eu sou um bom marido, uma boa esposa, sou uma pessoa esforçada, nunca tirei nada de ninguém. Matar, então, nem se fala, né? Isola. A gente, é comum se pensar nisso. Só que pecado é tudo que não está de acordo com o propósito de Deus. Tudo que entristece a Deus. Tudo que desagrada a Deus. Seja nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E é fato que todos nós já fizemos alguma coisa que entristeceu a Deus. E se isso já foi feito, logo todos nós somos pecadores. Então, isso é pecado. Então, pecado, se nós pensarmos como Simão, né, a gente vai pensar que pecado precisa ser uma coisa muito terrível. Mas nós não somos Simão, certo?
nós fomos alcançados pela graça, por isso nós estamos ouvindo isso que Deus está nos dizendo. Então, nós vamos pensar no quê? Quais coisas eu já fiz, eu pensei ou eu disse que entristeceram a Deus? E com certeza eu vou me lembrar. Se eu me lembrei, eu me enquadro nesse grupo de pecadores. Nesse grupo que Romanos apresenta aqui, dizendo: todos pecaram. Certo? Então, o que o pecado fez? Ele nos afastou da presença gloriosa de Deus. E afastados da presença gloriosa de Deus, qual foi o problema que isso nos trouxe? Um problema de relacionamento com Deus. Então, nós não nos relacionamos com Deus. Por quê? Porque o pecado nos afastou. Certo? E qual é a consequência final disso? É a separação eterna de Deus. Então, que é pior, né? Porque não tem mais jeito. Então, o que Romanos nos traz aqui? Nos traz o nome da nossa dívida. A nossa dívida se chama pecado. E é uma dívida que nós nunca vamos conseguir apagar, porque nós sempre vamos pecar. Porque nós somos imperfeitos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos assim. Então, é uma dívida impagável. Ainda que eu nunca cometa pecados tão agressivos quanto outras pessoas, por exemplo, ou vice-versa. E a sentença: afastados da presença gloriosa de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e receberam a mesma sentença. Todos estão separados da presença gloriosa de Deus. E aí vem, então, um alívio para os nossos corações, que são os próximos versículos. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como um sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Isso é um bálsamo nas nossas vidas. Pela sua graça, sem exigir nada. Jesus não pediu nada de Simão, Jesus não pediu nada da mulher. Simão não ofereceu porque não quis e a mulher ofereceu porque quis. Mas a graça não exige nada. A graça é um favor imerecido. A graça é rasgar a cadernetinha da dívida e jogar fora. Eu não quero 10 moedas de prata, eu não quero 30, você me deve 50 e eu perdoo. Eu não quero mais nada. Então, aqui, vejam só, reforçando, Deus aceita todos. Deus aceita o Simão religioso, Deus aceita a mulher pecadora. Qual é o critério, o único critério? Por meio de Cristo Jesus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício. A dívida foi paga pelo próprio Deus. Nós devíamos para ele. E ele sabia que a gente não ia pagar, então ele foi lá e cancelou. Para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. A fé de que ele morreu na cruz e que a sua morte na cruz é a forma de nos aproximarmos novamente de Deus e termos um relacionamento com ele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Deus aceita a todos os que se aproximam de Cristo, acreditando que sua morte perdoa os nossos pecados. E nisso se manifesta a justiça de Deus. Ninguém precisa fazer mais nem menos. Jesus se sacrificou por todos. A dívida foi perdoada, a cadernetinha rasgada e jogada fora. A mulher entendeu isso de alguma maneira. Ela aceitou o perdão e foi salva dos seus pecados. Agora restava a Simão fazer o mesmo. A religiosidade é um esforço por ser alguém que nunca será possível ser. Ela se manifesta em atitudes exteriores, que humanamente são admiráveis. Ele dá esmola, ele jejua, ele vai à igreja todos os domingos, ele não falta num culto. A vida cristã é o reconhecimento de que a dívida foi perdoada
e que nunca seríamos capazes de quitá-la. Ela se manifesta em atitudes, são avaliadas interiormente, onde apenas Deus vê. A quem muito foi perdoado, muito amou. A mulher tinha essa percepção. Eu pequei. Eu fiz coisas erradas, eu entristeci a Deus. Mas eu acredito que o Filho de Deus morreu na cruz para me perdoar dos pecados, para pagar a minha dívida. Então eu amo demais esse filho. E a mulher entendeu que esse perdão estava disponível para ela mesmo antes do filho ter morrido, né? Então, é isso que diz o versículo 47. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. E meu desejo é que todos, né, que estão ouvindo isso agora tenham essa paz. A paz de ter os seus pecados perdoados e ter de volta um relacionamento de fato com Deus. Não um comportamento religioso, não algo que é feito por costume, por herança familiar. Eu, por exemplo, né, a minha herança familiar é evangélica, mas a minha experiência mesmo, a minha experiência de perdão de pecados, né, de dizer: Senhor Jesus, eu sou pecadora, eu faço coisas que deixam o Senhor triste. E uma dessas coisas era comer demais. E talvez alguém fale assim: ué, mas comer demais é pecado, né? Isso aí é religiosidade. Eu comia tanto que eu passava muito mal. E essa foi uma das coisas que Cristo me libertou. Né? Quando naquele dia, era 15 de janeiro, eu tinha 11 anos de idade. Naquele dia eu disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Né? Eu acredito que o Senhor morreu para me perdoar. E eu recebo isso. Né? Eu acolho isso no meu coração. E desse dia em diante, as coisas mudaram muito. E uma delas foi justamente isso. Então, talvez você olhe para isso, né? Você fala assim: olha que exemplo curioso, né? Por quê? Porque a lista de pecados, ela tem a ver justamente com aquilo que Deus nos mostra, e não com mera religiosidade. Né? Às vezes o pecado não está na nossa ação, mas está na nossa atitude. Às vezes nós fazemos coisas boas com atitudes ruins. E isso aí só Deus vê. E Deus conhece. E Deus faz aquilo que Jesus fez com Simão. Ele passa uma sonda lá no nosso coração e mostra que o nosso pensamento não é bom. Né? Aquilo que a gente está sentindo. Então eu desejo de coração que aqueles que ainda não receberam esse presente, né? O presente de Cristo, o presente de crer, que não precisa fazer nada, porque quem fez foi Ele. É de graça, é pela graça. Que você entenda, compreenda, receba, né, acolha. E aqueles que já fizeram, que, assim, se liberte dessa mera religiosidade, porque a religiosidade escraviza. Seguir coisas porque nós somos obrigados a fazer, porque senão a consciência vai pesar, porque vai causar dúvida ou mal-estar, isso aí não é o que Deus deseja. Ou coisas para mostrar que somos, né, religiosos, que acreditamos em alguma coisa, não é o que Deus deseja. Que isso seja feito por um coração agradecido, um coração que reconhece aquilo que Cristo já fez e aquilo que Ele deseja continuar fazendo, porque isso nos traz liberdade e alegria. Então, um dos evangelhos diz isso: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Cristo deseja. E em outra passagem das cartas, né, eu acredito que Romanos fala sobre isso. Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, há liberdade.
Em Romanos também diz, né, que nós não recebemos o espírito de temor para ficar o tempo todo ali com medo, assustados. Nós recebemos o espírito de adoção. E através desse espírito nós chamamos Deus de Pai, de Papai. Então, e também em uma outra passagem das Escrituras, também nas cartas, acredito que Gálatas fala sobre isso. Cristo vos libertou para que vocês sejam realmente livres. Então fiquem firmes nisso, não voltem a ser escravos. Escravos de quê? De costumes, de rituais, de religiosidade. Sejam livres. Foi para isso que Cristo vos libertou. Então que sejamos livres, né? Aqueles que ainda não receberam a graça de Deus, que recebam, sejam livres dos seus pecados. E aqueles que já receberam a graça de Deus, que sejam livres da sua religiosidade. Que Deus abençoe a todos. Que a sua palavra realmente fale ao seu coração, como falou ao meu. Tá bom? Fiquem com Deus.